Olá, gente! Tudo bem com vocês? Dando continuidade ao NEPcast da Secretaria de Saúde de Caruaru, hoje nosso tema é População Negra, Saúde e Empoderamento. E para esse momento contamos com a presença dessas pessoas maravilhosas. A médica da atenção básica, Ana Camila, e o coordenador da saúde da população negra, Elison Ferreira. Esse podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde do município de Caruaru, em parceria com o curso de jornalismo da SES UNITA. Muito prazer, eu me chamo Leandro Aleixo, sou psicólogo, professor universitário e terapeuta holístico. Estarei com vocês no episódio de hoje. Para nos acompanhar nessa agradável conversa, recebemos com muita felicidade os nossos convidados. Ana Camila é médica, residente de Medicina da Família e Comunidade pela UFPE e integrante do Coletivo Nacional de Médicas e Médicos Negras e Negros, NEGREX. Camila, seja bem-vinda ao nosso NEPcast. Obrigada, Léo. Que bom estar aqui com vocês. Acolhemos também Elison Ferreira, que é assistente social, mestre em saúde mental e coordenador da saúde da população negra do município de Caruaru. Elison, seja bem-vindo ao nosso NEPcast. Olá, bom dia. Obrigado, Léo. Estamos juntos aí para bater um papo legal nessa manhã. Maravilha, gente. Então, o acesso aos serviços de saúde pela população em geral continua sendo um importante tema a ser discutido. Da mesma forma que continua sendo muito importante também a dificuldade de garantir um acesso digno e que leve em consideração o sujeito em toda a sua diversidade. Sabemos que para a população negra, o Brasil possui uma política própria que rege os serviços para esse acesso. Qual é o impacto de termos uma política de saúde integral da população negra e do enfrentamento ao racismo na construção do cuidado em saúde? Eu acho que, primeiramente, é interessante a gente saber que as políticas públicas, de forma geral, elas sempre surgem como consequência de uma demanda social, né? E não é diferente com essa política. Se a gente faz uma análise da saúde no Brasil, a gente percebe que a gente tem vários indicadores que mostram que a gente realmente tem uma desigualdade social de saúde no país. Então, a população negra tem fator de risco para desenvolver várias comorbidades, desde diabetes a hipertensão, que são doenças que têm um componente genético importante, mas que, na verdade, a gente sabe que o racismo e os indicadores socioeconômicos, eles acabam atuando em muitos outros fatores de risco, né? Então, ter uma política para a gente poder reconhecer esse problema é importante. E é interessante também porque a partir dela a gente vai poder fazer nosso planejamento, que aí a Elison com certeza tem mais para acrescentar. Exato. E quando a gente vai falar sobre a política, né, a gente precisa compreender todo o complexo social que existe dentro desse processo. No Brasil, infelizmente, a gente ainda precisa de algumas garantias, de políticas, de leis para garantir um acesso, algo que era para já ter incluído, né, ter incluído dentro do processo de atendimento e acolhimento das pessoas. E aí, quando a gente vai falar sobre a população negra, ainda nesse contexto que a gente está discutindo, a gente percebe que ainda há um distanciamento ainda, né, dessa aproximação, desse acesso, desse acolhimento, né? A gente vem vislumbrando dentro desses atendimentos que, por mais que a gente discuta e por mais que a gente tente sensibilizar diante desse processo, ainda há muita resistência, né? Ainda há muita coisa a ser quebrada, muita coisa ainda a ser pensada de forma diferente, de trazer para os profissionais, não só da saúde, mas de todas as outras áreas, de equipamentos privados, equipamentos públicos, sobre a importância desse acolhimento e da importância e legitimação desse espaço. Então, eu acredito muito que a política nacional de saúde da população negra, ela só vem contribuir, né, para que a gente consiga dar vazão a muitas outras possibilidades que ainda são necessárias. Assim, eu já imagino, nesse início de conversa nosso, uma visão muito sanitária dessa questão.
de como as pessoas elas adoecem de uma forma muito particular, muito peculiar. E com a população negra não é diferente, né? As pessoas adoecem de uma forma muito diferente uma das outras, porque elas moram em lugares diferentes, porque elas vivenciam a vida e o cotidiano, né? Toda aquela questão do que a gente compreende como bem-estar, todos aqueles fatores, como essa pessoa dorme, como essa pessoa se alimenta, se ela mora perto ou longe do trabalho, como é a convivência familiar dessa pessoa, quais são as atividades de lazer que essa pessoa tem. Então eu imagino que a política nacional da população negra, com o viés da saúde, ela vai trabalhar todas essas questões também, né? E está tudo interligado. Uhum, com certeza. E é isso, né? A gente fala muito de racismo interpessoal, mas existe o racismo ambiental, que tem a ver com tudo isso aí que tu trouxe pra gente. As pessoas negras, elas moram mal, elas estão sujeitas a uma água de pior qualidade, elas comem uma comida de pior qualidade. Então, óbvio que isso vai repercutir na saúde. E é só mais uma das faces do racismo, né? No racismo não é só quando a gente chama alguém de macaco, quando a gente é propositalmente racista com aquela pessoa de forma interpessoal. É racismo também. Mas tem o racismo ambiental e o institucional, que acaba que reverberam muito no acesso à saúde da população. Exato. Um outro fator, né, que a gente precisa pontuar, não sei se a doutora Camila ela compartilha, é a questão dos movimentos, né? Então, toda luta ela surge dos movimentos que lá, né, há algumas décadas já tiveram e que a gente está podendo hoje, está colhendo frutos desses movimentos. E aí, numa perspectiva mais contemporânea, a gente vai percebendo que esses movimentos, né, de atuação, de efetivação, ele teve uma queda. E aí, com isso, consequentemente, a luta ela se amplia, porque aí a gente que está nesse movimento hoje de vivenciar, de estar na luta, de trazer, de sensibilizar acerca do racismo, seja ele em qualquer esfera, a gente percebe que é uma luta mais densa, né? Porque não é eu e o meu grupo, né? É eu e todo esse movimento de racismo. E aí, quando a gente se encontra, quando a gente vai compartilhar dessas ideias, poucos surgem para aderir a essa luta, poucos surgem para estar nesse movimento de intervenção contra esse racismo. E aí a gente vem, né, promovendo esse diálogo, né, no aspecto realmente da sensibilização, no aspecto realmente desse acolhimento, promovendo tudo aquilo que foi proposto na política. E aí a gente não vai deixar a política ela apenas como um fator documental, né? E a realidade é outra coisa, não. A gente precisa trazer essa realidade dialogada com essa política, dialogada com esses direitos. E aí é sobre essa questão que muitas vezes a gente precisa estar sempre ensinando. A gente está nesse lugar porque é meu esse lugar, é de direito, né? Então é muito nesse viés. Concordo. E é isso, né? A importância dos movimentos sociais e a forma como os movimentos sociais têm tido dificuldade de sobreviver nos últimos anos. Tem impactado, inclusive, no que eu considero que é a maior estratégia para conseguir garantir a saúde dessa população, que é manter o SUS. Isso. Então, tem sido muito difícil manter o SUS institucionalmente mesmo. As coisas... Esqueci a palavra que eu quero falar. Mas, enfim, a gente tem vivido esse sucateamento e é muito difícil a gente conseguir reagir quando literalmente o nosso povo é o povo que está morrendo, né? É o povo que mais sofreu com a Covid, é o povo que não conseguiu fazer isolamento, trabalhou a pandemia todinha. É o povo que mais morreu e é o povo que agora está lidando com as comorbidades. É o povo que agora está com falta de ar, está com a memória que não está boa e não tem nem como ter habilitação. Então, assim, eu acho que os movimentos sociais, de forma geral, se enfraqueceram nos últimos 4 anos do Brasil, com tudo que a gente tem vivido. Mas o movimento negro em si tem sofrido muito, porque, literalmente, a gente tem tido outras tecnologias de extermínio, né? Cada vez mais o povo tem morrido de formas diferentes. Agora a gente tem a Covid, mas desde muito tempo a gente teve a anemia falciforme, que hoje a gente tem a atenção da política, né? Específica. E vários outros agravos que eu já comentei. E aí, nessa discussão, né, que você bem traz, a gente precisa salientar que
dentro da luta do movimento negro, existe uma demanda que para a população negra ainda é maior, porque parece que a gente precisa estar sempre afirmando, a gente está aqui, né? E aí, para a não população negra, ela vai dizer, não, mas aí vocês estão, né, querendo muito, né? É como se tivesse algo que já fosse posto, mas não é. Então, a luta, né, no adoecimento, na universidade, na formação, na capacitação, tudo aquilo que todo mundo já tem dificuldade, a população negra tem uma dificuldade ainda maior. Porque, além da legitimação de assegurar esse espaço para essa pessoa, ela precisa mostrar também que ela é boa naquilo. Porque se não for, vai dizer assim, ó, tá vendo? Então, a gente está nesse processo e não é desse lugar, né? Porque aí vai adoecer. E aí, quando a gente vai falar sobre saúde mental da população negra, a gente vai entender que isso é um complexo ainda maior. Então, pensar essa estrutura, né, da forma como vem acontecendo, da forma como a gente vem conduzindo, é algo que vem contribuir quando a gente tem esses espaços de debate, quando a gente tem esse espaço de diálogo, seja na escola, né, na primeira infância, quando a gente vem discutir. A gente, inclusive, estava dialogando com os gestores esses dias, falando dessa proposta de levar a temática. E aí, recentemente, nós tivemos a aprovação de uma disciplina tratando sobre a questão negra na escola, na escola base, né? E aí, isso vai, além do mais, de reforçar com essa primeira infância sobre a importância, né, dessa população, sobre a importância desse espaço, ela vai também minimizar e, em alguns momentos, até reduzir o índice de racismo intrafamiliar, que muitas vezes não é nem discutido em casa. Então, esse adolescente que não escuta em casa, que não escuta do pai, que não escuta da mãe, vai chegar lá reproduzindo um fator de racismo onde ele quer que passe, onde ele esteja, e aí sem saber. Então, quando isso vem da escola, né, essa informação, dessa promoção de discussão, inclusive com os pais, eu acredito que a gente vai conseguindo, né, acessar uns espaços que a gente antes não estava acessando. Eu acho muito interessante como a população em geral sempre pensa que a garantia de direitos das minorias sempre é tomado como privilégios, né? Uhum. Então, a partir do momento em que esses movimentos sociais se refortalecem, né, se reestruturam, se reorganizam e que tomam força e empoderamento, talvez a gente consiga efetivar as políticas públicas em saúde para as minorias, em especial para a população negra. Até porque pensar sobre racismo, pensar sobre as questões de preconceito são um papel de todos, né? De pessoas negras, de pessoas brancas, que a partir do momento em que a gente percebe que o meu direito ele só vai ser efetivo a partir do momento que todo mundo tiver o mesmo direito à saúde, a uma vida digna, a uma moradia, a um trabalho digno, a gente conseguir viver bem em comunidade, significa que a gente precisa garantir esse direito para todo mundo, independente da condição. Mas, minha gente, como é que a gente vai conseguir assegurar esses direitos da população negra nos serviços de saúde? Acredito que isso que a gente tem falado sobre o movimento social é muito importante, né? O fortalecimento dos movimentos sociais, que são que estão à frente nesse enfrentamento contra o sucateamento do SUS, né? 67% das pessoas que usam apenas o SUS, porque todos nós usamos, mas 67% das pessoas que usam apenas o SUS, que dependem exclusivamente dele, são negras e pardas. Então, realmente, cuidar do SUS, cuidar para que ele consiga sobreviver e para que ele consiga ter qualidade, né? Consiga garantir um acesso de qualidade, que é importante também. Acho que é o nosso primeiro desafio. E acho que a formação dos profissionais também é muito importante nisso, né? Ellison falou sobre a educação básica, que é muito importante, porque o autoempoderamento e o próprio... a própria identificação enquanto negra é muito importante, principalmente nessa fase já precoce. A gente vem de uma geração onde não é raro a gente escutar de pessoas que só vieram se reconhecer enquanto negras com 30, 40 anos de idade.
E eu acho que hoje, se a gente puder falar de algo bom desses últimos 4, 5 anos, é que a gente consegue ver as pessoas se identificando mais cedo, né? As pessoas conseguindo ter contato com essa identidade, que é muito importante a gente saber de onde é que a gente vem. Então, é importante a saúde básica, mas eu acho que a nível profissional é muito interessante colocar isso nas grades curriculares também do ensino superior, né? Na faculdade a gente tem sim uma abordagem centrada em raça, mas é sempre de uma forma muito transversal. Tipo, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, um pouquinho sobre isso ali, vamos ver que ser negra é fator de risco para isso, para aquilo, mas a gente nunca para discutir. Por que será que ser negra é fator de risco para tanta coisa? Tipo, nunca tem um momento onde a gente consegue abordar isso de uma forma estruturada e menos transversal. Eu acho que é isso que está faltando no ensino superior. Eu compartilho bem dessa ideia. Eu acredito, se a gente for falar do curso de serviço social, a gente nem cita, né? Não tem nenhum, nessa estrutura, inclusive já levei isso para o CRES, né? O conselho, para a gente rediscutir algumas políticas, mas eu sinto que há muito distanciamento, sabe, desse lugar de... E aí eu falei assim, isso é com o MEC, né? Isso é muito com o MEC, né? Mas e aqui? O que a gente vem promovendo, né? De promoção, da gente poder discutir essa política, esses direitos, né? E aí eu acredito que um dos grandes pontos, né, importantes que a gente vem no tocante de assegurar esse direito à população negra no serviço de saúde, quando a gente leva o assunto para a equipe, né? Quando a gente está discutindo isso com aqueles que atendem, né? Com a CS, a gente com o de saúde, com o médico, né? Que atende. A gente recentemente nós fizemos uma capacitação sobre a doença falciforme, e aí você percebe o interesse, porque a presença ela é mínima, né? Então, por mais que a gente diga assim, precisa estar presente, mas ainda há resistência. E aí termina que muitas vezes esse conteúdo ele fica dentro de um locus, né, daqueles que querem discutir, mas que não é para ficar só ali, né? É para ser ampliado. E aí esse processo ele vai sim, né, paulatinamente fazendo com que as pessoas compreendam que não para além da sensibilidade, é uma questão também de dever meu, sabe? De tudo aquilo que a história ela nos permitiu identificar da dívida que a gente tem com a população, né? De tudo aquilo que já sofreram, tudo aquilo que já foi vivenciado e aí que a gente já conhece. Então, essa promoção, né, de garantir esse direito na unidade básica, por exemplo, é um fator que a gente já tem a ferramenta. Tu só basta executar essa ferramenta, né? Então, eu não preciso vir aqui para dizer, por exemplo, para a recepcionista que ela precisa atender bem. É uma pessoa que está aqui, né? Então, a forma como eu olho, a forma como eu manuseio os objetos, né? Inclusive, a gente fez essa fala, se havia diferença, né? De manusear, de estar presente na frente de uma pessoa preta, de uma pessoa que não é. E aí, como é que eu vejo isso, né? Então, e aí começa a surgir relatos. Realmente, né? Se eu vejo, eu já acho diferente, eu já formo diferente. Então, essa é uma questão que a gente vai quebrando no diálogo, né? De promovendo esse diálogo com essas pessoas. Eu acredito que a gente vem ampliando, eu acredito que a gente vem conseguindo, e aí quando eu falo a gente, eu falo no contexto geral mesmo, a gente vem conseguindo ter mais acesso, a gente só não pode parar, né? Porque aí a gente vem mitigando isso, a gente vem paulatinamente conseguindo, mas se a gente parar, mesmo que seja o mínimo, a gente não vai conseguir ampliar. Então a gente precisa continuar para que um número maior de pessoas, ela também se engajem no processo contra o racismo, seja estrutural, seja ele funcional, social, como também o preconceito, todas as formas de exclusão que ainda perpetuam na nossa sociedade tão difícil que ainda é essa que a gente vive, né? Só um parênteses, mas termina não sendo um parênteses e eu vou chegar lá onde eu quero chegar. Eu lembrei muito, com a fala do Ellison, sobre a política de humanização, né? Que é uma política que a gente tem no SUS, que trabalha justamente o acesso horizontal do sujeito aos serviços de saúde, para que ele seja tratado como uma pessoa humana, né? A gente não trabalhe
nesse cuidado de uma maneira muito mecanizada. Então, fica aquela questão, né? O grande dilema da humanização. Para que humanizar o humano? Né? Então, dentro desse viés da questão da saúde da população negra, eu penso muito na questão muito mal resolvida do brasileiro, né? De se enxergar, né? De saber que nós somos um país majoritariamente pardo e negro. Né? A gente tem uma população que acessa os nossos serviços de saúde majoritariamente parda e negra. Então, como é que a gente vai enxergar isso? Como é que a gente vai tratar o nosso usuário? E como a gente vai, principalmente, se perceber? Vocês falaram sobre as grades curriculares, né? Que os cursos sempre vão seguir essa linha, né? Tratam o tema com transversalidade, mas, ao mesmo tempo, não se apropriam de colocar o dedo na ferida ou de trazer questões mais densas e mais questionadoras a respeito desse assunto. Aí eu fico pensando muito em como esse processo termina se perdendo, né? Até porque, se a gente não enxerga a nossa população, a gente também está se enxergando enquanto profissional de saúde. Se a gente fizer essa reflexão, eu a convido até os nossos ouvintes e espectadores para poderem pensar quantos médicos e médicas negras a gente vê na rede. Quantos profissionais de saúde, negros e negras, a gente foi atendido? Como a gente percebe esses profissionais ocupando esses espaços? De que forma a gente tem percebido essa rede? Existem pessoas negras nessa rede? Onde é que elas estão? Elas estão em um espaço de assistência, elas estão sendo profissionais de suporte, elas estão em cargos de liderança, né? Onde as pessoas negras estão na nossa rede. Então, compreendo também essa questão, né, que a gente precisa discutir isso desde a educação básica. Essa identificação, ela precisa vir desde cedo, mas a gente precisa também olhar desse hoje, nesse agora, né? Qual foi o resultado de tudo que a gente tem construído nos últimos anos, nos últimos tempos, com relação ao acesso das pessoas negras à formação superior, a um serviço de saúde adequado e que seja arrojado e que perceba essa pessoa nas suas múltiplas necessidades. Babado. É babado, né? É babado. É tenso. É muito tenso a gente pensar nisso, né? De quanto a gente caminhou, e que massa que a gente caminhou, que massa que a gente tem uma política, e o quanto falta ainda, minha gente, para a gente poder seguir. É isso. Quando Camila falou, né, 4 anos que a gente Pelo tem passado, menos. né, de desafios e entraves. Complicado. E é isso, a gente não pode deixar de sempre lembrar que, no fim das contas, é tudo resultado de algo estrutural, né? Então, a desumanização, ela é uma consequência direta de vários processos de opressão. Então, aquele enfermeiro que muitas vezes está ali e que reproduz aquela desumanização, não é porque ele é uma pessoa ruim, malvada, é uma pessoa, muitas vezes, uma pessoa ótima. Mas naquele momento de trabalho, ela está tendo que ir lá todo dia atender um bocado de gente que fica no corredor de hospital, por exemplo, ou ter que lidar com um bocado de falta de insumos. E aí, essas várias agressões, elas vão acontecendo de uma forma tão frequente que vai fazendo com que o profissional realmente naturalize, né? Então, pra mim, esse papo de humanização é sempre um papo que eu acho interessante por isso, porque as pessoas acham que a desumanização, ela vem do nada, né? Mas não, a desumanização, ela é resultado de várias violências que aquele profissional possivelmente vê sendo naturalizadas todos os dias, né? Isso se dá nos serviços de saúde e se dá também na educação e em todos os âmbitos. Você falando, Léo, também trazendo ali as questões. E aí quando a gente vai atendendo as pessoas, né, você termina escutando alguns relatos, algumas coisas que lhe tocam muito, né? E aí eu lembro que a gente foi fazer uma ação, em Caruaru a gente tem algumas comunidades quilombolas, e tem a comunidade quilombola urbana que é lá no Crato, lá no Indianópolis. E aí, Dona Natalícia, que é a matriarca da comunidade,
uma mulher negra, né? E aí uma idosa de 82 anos. E aí quando a gente fez uma ação lá com a equipe, ela disse: eu me sinto gente com vocês aqui, né? Então, quando você escuta isso, você percebe o quanto ainda a gente é pouquinho, né? Diante de um cenário ainda tão adoecedor, de um cenário ainda que a gente não encontra um viés de inserção, de inclusão dessas pessoas. E aí, partindo do pressuposto de que essas pessoas são humanas, né? Elas ainda precisam compreender de que esse espaço também é delas, né? Que esse espaço também. E aí eu sempre reforço muito da ida, né, das pessoas para a unidade, né? Da gente poder tomar conta daquilo que é nosso. Então eu falo muito isso, né? Esse espaço também é meu, né? Esse espaço não é de ninguém, né? É nosso. Então vamos tomar conta, vamos cuidar desse lugar. A visão, a forma de entender de que a gente tinha muito isso lá atrás, né? Isso já tinha sido refutado muitas vezes, de que existe o poder, né? Aquele que está lá, que é os profissionais, que a gente tem o suposto saber. Os doutores. Os doutores, né? E nós estamos aqui, os bichinhos, que a gente não sabe de nada, que vocês aqui vão dizer o que a gente vai fazer, né? Não, vocês precisam assumir esse lugar para entender que esse espaço também é de vocês, né? Então, seja na universidade, seja... E eu estou estudando, retornei, né? Vai estudar, e aí você começa a escutar coisas que você já discute isso no campo profissional, e é bem interessante, porque aí você começa a perceber que as pessoas elas ainda andam muito distantes, né? Elas precisam... Tem muita gente ainda muito distante daquilo que é para ser discutido de fato, né? Seja no curso de psicologia, em qualquer outros cursos a gente vai percebendo isso muito forte. E aí você vai tratando sobre questões que são voltadas para a população negra, e muitas vezes você não tem esse retorno. E aí quando eu escuto a Dona Natalícia dizendo assim: poxa, eu me sinto gente com vocês aqui porque eu estou sendo considerada, eu estou sendo vista. Então, é algo que traz para mim uma potência ainda maior. Porque eu digo, eu preciso fazer algo, não só por mim, pelo que acredito, mas por ela também. Porque aí ela não vai conseguir, mas eu estou lá conseguindo, né? E quando eu consigo trazer uma pessoa para a comunidade, para a próxima casa dela, que ela vai dizer assim: poxa, ele veio por minha causa, né? De eu me sentir esse espaço, de ter você como médica lá, né? De eu ter a referência, sabe? Dessas falas, de você estar nessa representatividade, de ter Valéria lá no Salgado 4, uma ACS maravilhosa, que tem contribuído bastante, e ela disse: olha, eu preciso estar onde as pessoas precisam de mim. Então, e ela vai estar conosco no dia 17, que daqui a pouco eu vou falar, aí tem um espaçozinho para falar rapidinho. E aí, quando eu percebo que existem esses profissionais, né, que estão começando, como você bem colocou, né, estão se posicionando, que a gente vem de um tempo para cá, de 5 anos para cá, com as pessoas se legitimando no seu cabelo, com a sua forma, com o seu jeito, sem ter um medo, né, de ser excluído, de ser o medo de ser xingado. Eu acredito que isso vem, né, conseguindo dar vazão para outras pessoas. Mas isso só foi possível porque tiveram pessoas também que deram a cara a tapa. Só, a gente está aqui, a gente também quer nosso direito. E aí isso faz com que a gente consiga ter essa inserção de profissionais em outros campos, né, de trabalho, seja como dentista, né? Eu sou docente de curso de odonto, e eu acho que de uma turma de 40 estudantes, um é pardo. E aí você vai, e eu estou desde 2017. Então, até hoje eu não tive um aluno, um estudante, que viesse desse lugar, sabe, de militância, de pessoa negra, de estar ali discutindo, de poder possibilitar. E quando eu levo a discussão, inclusive sobre a doença falciforme, poucos conhecem, né? E aí eu fico me perguntando e eu questiono, eu provoco. E se você receber, como é que você vai se sentir nesse lugar? Não, eu vou me sentir desconhecido, porque inclusive na proposta curricular não existe a discussão, né? Então é algo que a gente precisa levantar, né, como pauta para outros momentos, mas que a gente vem conseguindo. Eu acredito muito que esse campo aqui hoje, ele são espaços para estar, né, elevando o nível de discussão e poder estar trazendo também outras pessoas. Acho que a gente, como profissional de saúde, a gente tem muitos desafios, inclusive pessoais, a enfrentar, né?
Minha formação não foi uma formação fácil no meu cotidiano. Não todo dia, mas toda semana vai surgir alguma situação de racismo interpessoal no trabalho que eu vou ter que enfrentar. E hoje eu já me sinto mais segura para lidar com isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente também está num lugar onde a gente tem uma oportunidade ímpar, né? Como tu falou, a prática, o tradicional de práticas de serviço de saúde é se estabelecer logo uma hierarquia, uma relação de poder, onde um está acima no outro. E por a gente ter tido essa visão, eu não digo nem por sermos negros, mas por sermos negros que se entendem enquanto negros e que entraram na formação já com essa consciência, a gente tem a oportunidade de mudar essa fita, de chegar na consulta e transformar essa consulta numa parada horizontal e de conseguir realmente compartilhar cuidado. Quando eu me vejo conseguindo fazer isso, eu penso, nossa, vale a pena tudo. Então, são realmente muitas situações difíceis, mas muitas situações muito poderosas também, assim, de consultas que eu penso, nossa, que coisa massa que saiu daqui hoje, que coisa massa que eu consegui fazer, que eu não, né, mas que eu consegui compartilhar com essa pessoa e que realmente eu acredito que aquilo vai ajudar na vida dela, não vai ser aquela coisa de, toma aqui essa prescrição pra ela chegar lá fora e jogar fora. Então, pra mim, a gente tem esse lugar, que é um lugar também muito gostoso, sabe? De poder fazer essas coisas de uma forma diferente. Muito difícil, mas muito legal. Fica tão evidente que é uma construção cotidiana, né? A gente consegue modificar esse mundo à nossa volta, essas questões que são tão sensíveis e muitas vezes estão tão enraizadas na nossa cultura aos pouquinhos. O mais importante é que eu acho que a gente está em movimento, né, sobre isso. Exato. Vamos passar para a próxima pauta. Vocês falaram um pouquinho, só pontuaram sobre a anemia falciforme. E eu queria saber, né, a respeito da anemia falciforme, e o que é importante saber sobre essa questão, e se também existem outras questões de saúde que mais acometem a população negra. Em relação à anemia falciforme, acho que é interessante a gente primeiro falar sobre estigma, né? Toda a luta que o movimento negro teve, que nós temos até hoje para anemia falciforme, é que o doente com anemia falciforme ele possa ter cuidado, acesso e ele consiga viver uma vida como qualquer outra, né? Então ainda existe muito estigma e muitas pessoas que são portadoras da doença ainda têm medo de dizer que são portadoras de doença falciforme. Dito isso, é importante saber que não é uma doença infecto-contagiosa, que existe um componente genético muito importante. Então, se você ou alguém na sua família tem anemia falciforme, é interessante fazer um aconselhamento genético, que significa apenas que quando você tiver a intenção de gestar, é interessante procurar um profissional de saúde para conversar sobre isso. É isso que é aconselhamento genético. Em relação ainda à anemia falciforme, da parte clínica, existem pessoas que não têm o diagnóstico e que passam a vida inteira sem saber, né? Então é interessante você notar se você fica tendo episódios em que a parte branca do olho fica amarela, certo? Se você tem uma criança que tem muitas infecções que necessitem de antibiótico, e aí eu digo mais ou menos assim, em um ano a criança necessitou de antibiótico mais de 4 vezes, é interessante levar essa criança para um profissional de saúde para saber se há possibilidade de a gente investigar a anemia falciforme. Existem várias doenças em que a gente tem a raça negra como fator de risco. Acho que, para citar, é muito importante a gente cuidar da pressão, beleza? Então, a gente tem um nível absurdo de hipertensos. A população negra, ela tem uma propensão maior a desenvolver hipertensão arterial. Isso tem a ver com genética, né? Existem até umas teorias que podem ter tido a ver com mecanismos de adaptação à falta de água. Mas, enfim, existe um componente genético, é verdade. Mas o componente ambiental é muito importante. Então, cuidado no sal, cuidado dos alimentos que são industrializados, que existem muito mais sal. Então, salgadinho, biscoito, tudo isso que vem dentro de um pacote, cuidado. E atividade física, né? A gente vive numa sociedade onde cada vez é mais difícil não ser sedentário, mas é cada vez mais importante que a gente consiga fugir desse sedentarismo, principalmente pela alimentação que a gente leva. Recado dado. Bem dado. Bem dado. Elison gostaria de dar algumas informações, né? Antes da gente finalizar. Sim,
eu trouxe, né, com relação à formação que a gente fez com os profissionais médicos e alguns residentes sobre a doença falciforme, foi a doutora Carol, foi maravilhoso, assim, ela trouxe de forma muito didática. A gente pretende reforçar isso, a gente vai ter agora outro movimento de capacitação agora com o Anderson, que é do Ministério Público, com os médicos enfermeiros, tratando sobre a questão da população negra. E aí, a gente, tratando sobre a questão da doença falciforme, existe o exame eletroforese, né, da hemoglobina, que em Caruaru ainda não é regulado, porque foi aberta uma licitação, mas ainda deu deserto, e aí o procedimento é fazer aqui, encaminha para a Quarta Geres, ele manda para Recife e traz. E aí, nessa orientação, a gente vem tendo esse cuidado, né, com a população. Quando chega alguma informação de alguma unidade de saúde, então a gente já direciona para a Quarta Geres para que ele faça esse acompanhamento. Já foi, né, trazido, né, desvinculado de Recife, esse cuidado e atenção para a população negra adulta na UPA aqui regional. Então já existe um setor que está fazendo esse cuidado, ainda de forma muito tímida, mas já se iniciou esse processo de cuidado. A proposta é que isso se amplie, então caso você, né, a pessoa tenha a doença falciforme, já faz o acompanhamento em Recife, é adulto, já pode procurar aqui a unidade da UPA regional, né, ele já faz esse início desse acompanhamento junto com o EMOP. Pontuando isso, nós vamos ter agora no dia 17 de novembro, às 14 horas, o primeiro encontro de servidores negros da saúde, com a participação maravilhosa da doutora Camila, né? Também vamos ter Josiane, que é uma ACS negra lá do São João da Escócia, vamos ter Valéria do Salgado, vamos ter também doutora Lucimere Passos, que é advogada, e aí ela vai dar nesse diálogo conosco, e junto a um bocado de gente para falar um pouquinho sobre esse movimento, sobre esse mês de referência ao dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A gente está tendo várias ações no município, junto com a SDSDH, junto com a SEDUC, Secretaria da Mulher, voltada para a população negra, e aí basta acessar lá caruaru.pe.gov.br que você vai ter acesso a todas essas informações, esse calendário extenso. E tudo isso, né, em promoção de fato para a gente tentar mobilizar essa cidade, né, que já vem bastante atuante, mas que ainda precisa estar ampliando esse processo voltado para a população negra, e aí consequentemente a gente conseguir também, né, viabilizar outros acessos que ainda estão, né, vedados. Maravilha, minha gente. E estamos chegando no fim do nosso episódio. E foi, sem sombra de dúvidas, uma excelente conversa. Eu queria agradecer imensamente a Camila e a Elson pela participação, por estarem conosco hoje. E eu deixo o espaço aberto para vocês se despedirem do nosso público. Tamo junto, gente. Obrigada pelo convite. Me disponho sempre para a gente poder conversar mais sobre o assunto. Não só em novembro, né? Mas no ano todo. Me disponho aqui e agradeço pelo convite. Quero agradecer o convite, né, de participar desse momento. Eu sempre na minha fala, quando eu vou para alguns lugares, isso bem antes de estar na coordenação, né, isso é algo bem distante, né? E aí eu lembro quando eu fui ministrar uma aula num espaço aqui privado, e aí tinham 5 pessoas que estavam comigo, que era da faculdade, e eu era estudante na época. E aí só a minha bolsa foi revistada, né? E aí naquele momento por quê? E eu não entendi naquele momento o que estava acontecendo. Aí tudo bem, deixei fazer a revista e tal, e depois foi que eu comecei a compreender o que era, né? E aí é nesse movimento que a gente precisa compreender, porque está às vezes num detalhe, né? E não é um detalhe pequeno, é um detalhe grande, né? Que para quem sofre ou para quem já sofreu qualquer tipo de preconceito, de racismo, vai entender, né? Vai sentir. E aí eu agradeço o espaço, porque isso é uma forma da gente estar dizendo assim, ó, a gente está aqui discutindo, porque isso não é legal, né? A gente está aqui discutindo, falando para você que está escutando, que essa forma de receber, essa forma de agir, de falar, não é a mais acolhedora, né? Então a gente precisa estar discutindo, porque ainda há o racismo estrutural, ainda há o preconceito de forma velada muitas vezes, e a gente precisa estar combatendo, e a gente só se combate falando, discutindo, trazendo e reforçando ainda
né, essa forma de promoção. Então, quero agradecer a você, Léo, e a doutora Camila pelo espaço de estar aqui com vocês discutindo e falando sobre esse assunto tão importante. Gente, finalizamos o nosso Snapcast de hoje com mais um tema pertinente sobre saúde. Agradecemos a produção do Centro Universitário César Unita, os nossos convidados e a você que continua nos acompanhando nas redes sociais. @prefcaruaru, @nepcaruaru e o meu Instagram @aleixointegrativo. Muito obrigado e até uma próxima.